Olá amigos amantes da boa música eletrônica, meu nome é Matheus Tavares e seja bem-vindo ao canal Vibe Infinita. House time is anytime and anytime is house. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe o que é House Music? Com certeza alguém já te falou, já te explicou, ou você já leu alguma coisa na internet. Você deve saber algumas coisas sobre House, né? Que é um dos gêneros mais populares, é o gênero mais popular dentro da música eletrônica. É um universo à parte. Tem muitas vertentes, tem muita história, tem muita coisa legal dentro do House. E hoje eu resolvi fazer um vídeo completíssimo, resultado de muitas semanas de pesquisas, falando tudo sobre House Music. De uma maneira fácil, direto ao ponto, resumida, para você absorver tudo e sair desse vídeo com muito mais conhecimento, muito mais cultura de música eletrônica. Mesmo que você seja um cara que já conhece alguma coisa, que você já é um entendedor de música eletrônica, fica aqui porque com certeza vai ter uma parada que você não vai estar ligado e vai te agregar muito. Então olha só, se acomoda aí, relaxa e curta esse conteúdo começando agora. Olha só, deixa eu dividir esse vídeo em algumas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os gêneros e vertentes da música eletrônica, só para você entender como é que eu classifico. E aí a gente vai mergulhar na House Music. Vamos começar falando sobre o que é House, vou definir, vou dar uma resumida bem legal, e depois a gente vai entrar na origem do House, vou fazer uma pincelada na história da House Music. Vai ser uma aulinha de história bem resumida, mas bem explicada. A partir disso, eu vou entrar nas principais vertentes do House, vou falar um pouquinho de cada vertente separado, e eu vou falar como é que você identifica a vertente A, como é que diferencia da vertente B, e vou dar muito exemplo de música, vai ter muita música aqui, e ao longo do vídeo eu vou fazer várias análises do mercado, do hype do momento, de como tá o cenário nacional, internacional. Então, galera, deixa eu só explicar como é que eu classifico os gêneros e vertentes da música eletrônica, porque você sabe que a música eletrônica é muito vasta. Tem a primeira linha de classificação, que são os gêneros. Abaixo dos gêneros, tem os subgêneros ou vertentes. Para mim, o nome é a mesma coisa. E abaixo das vertentes, a gente tem uma terceira linha de classificação, que são os subvertentes. Eu identifiquei 4 principais gêneros dentro da música eletrônica, que é House, Techno, Trance e Bass. Bass como sendo dubstep, drum and bass, trap e afins. Então assim, dentro desses 4 gêneros, existe um guarda-chuva com várias vertentes e subvertentes que vai se ramificando. Vamos entrar no House, por exemplo. Então a gente tem o House, que é um super gênero dentro da música eletrônica, e dentro do House a gente tem algumas vertentes. Eu classifiquei as principais vertentes como sendo essas aí que vocês estão vendo na tela. Tem mais outras, mas eu botei pra mim as principais no momento, as mais importantes. E abaixo tem algumas subvertentes. É claro que tem muitas outras, mas eu coloquei essas aí como exemplo. Então assim, agora que deu uma clareada, você entendeu o escopo da música eletrônica, vamos entrar então no House. House Music é o gênero mais popular e relevante da música eletrônica. Basicamente, toda dance music comercial é House. É a dance music que tá nas rádios, nos rankings do Spotify, na maioria das grandes festas e festivais. O House está em todo lugar e praticamente, sei lá, 90% das pessoas que escutam música eletrônica e música pop costumam escutar House. E a força do House é tão grande que é um dos gêneros que mais tem uma variedade de vertentes e subvertentes. Nesse vídeo, eu levantei as vertentes que são, pra mim, as principais, as mais relevantes pra gente e as mais populares. E hoje em dia tá sendo muito difícil a gente até identificar determinada vertente porque tá tudo muito misturado, as músicas estão bem híbridas. O que é bom porque enriquece a música eletrônica. Tem uma frase famosa que é a seguinte: House is a feeling. House é um estado de espírito. E é a mais pura verdade. Ele é inclusivo e virou sinônimo de tolerância. Você sabe por quê? Porque a House Music ela foi criada pela comunidade negra, latina e LGBT que estava à margem da sociedade americana na época. Então, o House tem muito dessa vibe de compaixão, de solidariedade, inclusão, entendeu? House significa, acima de tudo, amor, união e aceitação. Olha que bonito. I was fascinated by American music. I tried to know what was happening in the gay clubs in America, and I heard of house music. The first record that I heard was Farley Jackmaster Funk, Love Can Turn Around. And completely, wow, it was life-changing. I fell in love with it because it was all about freedom, being able to be yourself, not judging other people. It was the end of certain social barriers, and really, like, my entire life, I tried with
DJing and with making music to bring people together. Outra característica legal é que house é uma linguagem universal. Todo mundo pode gostar de house. House é muito fácil de se gostar, porque é simples, é universal, é fácil de assimilar. Qualquer cultura, qualquer etnia consegue entender o house. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Pra gente entender house, vamos entrar um pouquinho na história, como surgiu. A house music surgiu da música disco, no início da década de 80, nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Chicago. A música disco que foi todo um movimento artístico-cultural que aconteceu nos anos 70 e é muito bem ilustrada por aquele filme Saturday Night Fever, com John Travolta, que foi uma febre na época e impulsionou a música disco no mundo inteiro. A música disco, ela nasceu como um movimento que recebia influências da música black americana, jazz, soul, blues, etc. Não sei da sua época, mas eu nasci nos anos 90 e na minha adolescência, nas festinhas de criança e tal, sempre assim, no final da festa tocava música dos anos 70. E aí tocava Bee Gees, tocava Village People, e aí sempre tinha aquele tiozão, né, que doidão de cachaça, que ficava lá, irmão, empolgadão, e as crianças dançando com ele, e a tia também. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 foi que a gente começou a ter uma cena de negros, latinos e LGBT que começaram a se reunir em clubes underground para escutar disco. Então, antes da música disco, não existia essa cultura do nightclub, a cultura da vida noturna, de ter uma pista de dança e você dançar a noite inteira com o DJ. Isso começou a ser construído nos anos 70 com a música disco. Então, a gente tinha cidades inteiras como Nova York, Chicago, Filadélfia, que tocava disco a noite inteira nessas boates e as pessoas dançavam sem parar. Até daí que vem o nome discoteca, né? Lugar onde toca disco. E tudo isso pavimentou um caminho cultural importante para house music posteriormente. No final dos anos 80, a música disco começou a cair de popularidade por uma série de fatores e a partir disso a gente teve a house music sendo criada, como se fosse um herdeiro. Bem, agora que você entendeu a origem, vamos entrar no como. Como a música disco evoluiu para a música house. E eu vou resumir isso em 3 grandes inovações da época. Foram 3 inovações que permitiram essa transformação. A primeira inovação foi uma inovação musical, que foi 4 on the Floor Beat. É uma sequência de bateria, um padrão de bateria, que foi criado na música disco e hoje é o padrão de bateria usado em todas as produções house e techno e até trance. O que é esse padrão de bateria? Olha só, é um kick em cada batida do compasso. Compasso é a unidade de medida de tempo da música. Tá ligado quando você bate o pé para medir o tempo da música? Bate o pé no chão? 4 on the Floor é quando o baterista ele aperta o pedal lá pra fazer o kick a cada batida do compasso. Então fica um negócio mais ou menos assim, ó. Soma-se a isso a um clap nas batidas 2 e 4 do compasso. Pra finalizar, um hi-hat no contratempo. Isso favoreceu muito essa cultura de pista de dança, porque, cara, é um ritmo que faz com que você fique dançando sem parar, irmão. E por isso que a gente começou a ter essas noites de música disco, e por isso que todas as músicas discos começaram a adotar o 4 on the Floor Beat. Então isso foi uma verdadeira revolução, porque os produtores de disco, eles começaram a fazer música pra pista de dança. Ninguém pensava em fazer música pra pista de dança nessa época. As pessoas pensavam em fazer música pra rádio, porque a rádio sempre foi a maior prioridade. Então com o 4 on the Floor Beat, a gente começou a ter essa mudança de paradigma. A pista passou a ter um valor tão grande quanto a rádio. The reason that 4 on the Floor disco is so attractive to people is because it's the tempo of the heartbeat. That sound, that feeling is what people feel most comfortable in. E o
o 4 on the Floor Beat permitiu também que surgisse outra técnica inovadora e revolucionária, que foi a técnica de mixagem, que é quando você sincroniza a batida de uma música com a batida da outra no mesmo tempo e passa de uma música para outra de uma maneira quase que imperceptível. E os produtores de disco começaram a fazer músicas longas com 2, 3 minutos de partes instrumentais que permitiam que você, o DJ, fizesse uma mixagem e tocasse durante horas e horas e horas ininterruptas. Então isso leva à segunda inovação, que foi o remix. Foi nessa época que começaram a surgir os remixes, que é justamente os produtores musicais pegando música disco tradicional, que era com instrumentos de orquestra, instrumentos acústicos, e adaptando para ser uma coisa de pista de dança. Então eles mexiam, adaptavam, transformavam vocal, melodia, harmonia, bassline, trocavam esses instrumentos acústicos por instrumentos eletrônicos, de baterias eletrônicas, tudo para transformar cada vez mais essa música em uma música para dançar. I started out doing re-edits of disco records. Steve Hurley took 70 soul artists like Isaac Hayes and re-engineered their tracks for the Chicago dance floor. Got a keyboard, I borrowed a keyboard and started playing the bass line out on top of a drum machine. And then I'd sing something crazy on top of it. It was just like me having fun. That's what house music was. E aí teve a terceira inovação, que foi uma inovação tecnológica, que são as baterias eletrônicas. Sem as baterias eletrônicas, a gente não teria a house music como a gente conhece. As baterias eletrônicas permitiram uma verdadeira revolução na forma como se fazia música e pavimentou a criação das produções de house. This is a Roland TR-808. The first time we heard this kick drum out of the PA, we recognized it immediately, and we just said, man, this is so cool. You could just about rock a whole party with just the one device. O que acontece? Nos anos 80, começaram a surgir essas baterias eletrônicas, né? Só que essas baterias, elas sofreram uma certa resistência dos músicos tradicionais, porque eles tiveram meio que um preconceito contra o som da bateria eletrônica. Era um som artificial, um som produzido por uma máquina, e o instrumento era mais limitado e mais simples do que uma bateria acústica, ou instrumentos live, né? Então, o músico da época ficou assim, pô, maluco... Isso aí não é música, irmão. Isso aí é som de máquina, maluco. Tá maluco? Isso é muito artificial. Eu não vou usar esse troço de bateria eletrônica, não, mano. E o que aconteceu? O preço da bateria eletrônica começou a baixar no mercado, né? Começou a flopar. E aí, os DJs e produtores de Chicago, que em sua maioria não eram músicos de formação, não tinham tanta grana também, começaram a comprar essas baterias eletrônicas, cara, e literalmente botar num quarto, botar na garagem de casa e começar a mexer os botões no maior estilo do it yourself até fazer alguma coisa que soasse agradável. Foi assim que começou a house music, totalmente no feeling. Então, resumindo aqui a nossa aula de história, a house music surgiu como uma descendência da música disco. Na música disco, a gente teve uma inovação musical que foi o 4 on the Floor Beat, uma sequência de bateria que trouxe toda uma revolução na forma como as pessoas dançavam e curtiam música e pavimentou o caminho de uma cultura do nightclub, uma cultura da pista de dança dos DJs. Aliado a isso, começaram a ter os remixes, que foram umas transformações nas músicas disco, de forma a cada vez mais se tornar produções voltadas e adaptadas para pistas de dança, e as baterias eletrônicas como sendo a ferramenta que os DJs e produtores de Chicago usaram para começar a criar house music. Bom, agora que você começou a entender o que é house music, vamos entrar nas suas principais vertentes. Primeiro, Deep House. Deep House é uma vertente que nasceu no final da década de 80 como uma descendência da house music lá de Chicago. A vertente recebe bastante influências da música jazz, da música soul americana. Enquanto o house de Chicago era algo mais artificial, mais industrial, o Deep House veio como uma alternativa mais orgânica, mais sinfônica, trazendo um senso maior de musicalidade pro gênero. A sonoridade permanece meio que relaxante e confortável ao longo de toda a track. O Deep House não é uma coisa agressiva como, por exemplo, o Tech House, é uma coisa mais suave. E as tracks de Deep House têm muito foco na atmosfera e construir uma ambiência para a música.
Deep House é a vertente da House Music que vai querer te arrancar mais emoções do que de fato fazer você dançar. Normalmente os vocais são modificados para soarem mais graves e assim mais relaxantes, mais intimistas, mais sensuais até. O Deep House tem essa vibe sensual, madura, profunda, o que muita gente fala que é a música eletrônica para transar. Da sua origem pra cá, o Deep House sofreu muitas transformações. Ali nos anos 90, permaneceu como sendo mesmo uma coisa mais orgânica, musical, que puxava influências da música jazz sul-americana. Mas eu acho que o grande ponto de virada de chave pro Deep House se tornar algo mais comercial foi a partir de 2010, quando a gente teve o YouTube crescendo muito como plataforma dentro da internet. E com isso, começaram a surgir vários canais de curadoria musical e alguns especializados em Deep House. Você deve estar ligado desses canais, eles são muito nostálgicos. Eu ficava horas ouvindo música desses canais. E o negócio se virou uma febre. Eu lembro que nessa época, 2013, 14, né, a EDM tava no seu auge no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas o Deep House também tava crescendo bastante no comercial. Inclusive, muitos brasileiros abraçaram o Deep House quando ele começou a se popularizar. Eu vou colocar, inclusive, agora uma sequência de tracks nostálgicas de Deep pra você se esbaldar e se deliciar. Vai agora. 7 long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me, they look right that morning, but they don't talk to me, be back that morning, but they don't talk to me, be back that morning, but they don't talk to me, be back that morning, but they don't talk to me, be back. Boy, you never find another love as good as this. So you better represent, 'cause my love is the bomb, baby. Oh, yeah. I have to see you again, can't understand it. Just wanna feel you again, I couldn't help it. Guess I'm falling in love with you. I'm wasted. All I wanna do is drive her to the bottom. I'm faded. All I wanna do is take you down. Hey, little mama with that tight dress on, I got a small proposition for you. You look kinda sexy, got it going on. Here's what I want you to do. Em paralelo a isso, a gente teve em 2013 o Disclosure lançando o álbum Settle. Esse álbum foi um grande divisor de águas. Cara, esse álbum é muito bom. Bota aí no Spotify Settle, só tem música boa, só tem hit. E esse álbum, ele foi decisivo porque ele foi o álbum que consolidou o Deep House como sendo uma coisa muito popular. Essa febre toda fez com que o termo Deep House ficasse muito hypado. E aí começou a dar um probleminha. Por quê? Vários artistas e labels começaram a nomear qualquer track dance comercial como Deep House, mesmo não sendo. Só pra surfar na onda do nome, sacou? E aí a vertente meio que se perdeu e ficou uma coisa meio confusa. Que eu acho que até hoje tem um resquício disso. E até por isso surgiu um movimento chamado Real Deep House, que é daquelas pessoas saudosistas que pedem a volta dos Deep House lá do Chicago, né, da sua essência. O que eu acho que é Deep House hoje em dia? No comercial, pra mim, o principal representante é o Medusa. Talvez o Duck Dumont também tenha um pouco de Deep House, apesar dele hoje produzir várias coisas. Enfim, eu acho que hoje é difícil a gente ter um artista que só produza Deep House, tá ligado? A galera produz muito outros sons também, tipo o Black Coffee, o Sonny Fodeira, o Claptone. Produzem Deep House, mas também produzem Tech House. E no Brasil, Matheus? No Brasil, eu acho que quem foi o cara que popularizou e trouxe o Deep House e fez o Deep House brasileiro foi o Vintage Culture no começo da carreira. Ele pegava as tracks lá de caras como Betoco, lá da Europa, e tocava aqui nos sets e começou a pegar isso e adaptar e fazer produções mais pro gosto do brasileiro e fez um Deep House do Brasil. Trouxe consigo uma série de artistas que começaram a abraçar esse som e crescendo e todo mundo cresceu junto. Embora eu acho que hoje em dia os sons que os brasileiros produzem não é a Deep House, eu acho que é mais um house, tem sonoridades bass house, progressive house, tech house e variado. Bom, vamos entrar agora no progressive house, que é um dos subgêneros mais comuns da house music. You were right
for variação, progressivo significa uma música que se desenvolve em estágios, tendo a adição ou a subtração de elementos. Então a principal característica é essa: desenvolvimento em estágios, em camadas, de maneira gradual. Se você percebe que isso é o que mais te chama a atenção na música, é um Progressive House. Progressive House também tem muita ênfase na harmonia, na melodia e na percussão. Possui uma vibe imersiva, com build-ups longos. Build-ups é quando a música cresce, tá ligado? Até o drop, e resulta num clímax. Basicamente existe o Progressive House mais comercial e o mais underground. O mais comercial, ele é mais enérgico, ele tem até algumas características de Big Room em algumas músicas, ele é mais intenso, mais dinâmico, até mais barulhento. E o underground costuma ser mais minimalista, intimista, introspectivo. As tracks costumam ter 7, 8 minutos de duração, costumam se desenvolver realmente em estágios, de maneira cautelosa, construindo aos poucos, numa progressão mais lenta, com o objetivo de realmente imergir o ouvinte na música, sacou? Só um detalhe, existe um tipo de Progressive House que as pessoas confundem muitas vezes com Tech House. Eu mesmo já fiz confusão, porque ele é um progressivo que ele tem muita ênfase no hi-hat, que é aquele 2 pratos da bateria que o baterista aciona com o pedal. E aí, esse Progressive House, ele tem muita ênfase na percussão. Ó, te dando os exemplos desse progzinho que confunde com Tech House. As pessoas falam, Rufus toca um Tech House chill, um Tech House suave. Não, mas toca Progressive House. Cameron Fat faz algumas tracks. Cameron Fat toca Tech House, sim, mas também faz algumas tracks progressivo. Cuidado pra não confundir. E vamos aos exemplos agora. Progressive House ele se transformou bastante da sua origem até os dias de hoje. Ele surgiu ali no início dos anos 90 como sendo o house que os britânicos faziam. O que acontece? Nessa época, o house de Chicago meio que tinha estagnado e no Reino Unido tinha um movimento que estava muito forte, que era o movimento do hardcore, que eram sonoridades bem aceleradas, com BPM lá no alto, bem pesadas, agressivas. E aí tinha uns produtores musicais de house britânicos que estavam meio que, pô, meu irmão, vamos fazer um bagulho diferente aí, mano, que eu não quero ver esse hardcore, não. Então eles começaram a pensar uma sonoridade que fosse uma alternativa, um movimento contrário. E aí? Eles criaram o Progressive House, que era uma alternativa mais musical, mais calma e até mais experimental na sua origem. Os principais responsáveis por popularizar a vertente foram dois caras que são um dos produtores e DJs mais reconhecidos e conceituados e importantes da história da House Music, que é o Sasha e o Digweed, que até tocam juntos. Esses caras foram os messias do Progressive House e espalharam e fortaleceram a vertente por toda a Europa. A partir de 2004 em diante, a gente tem todo o movimento do Progressive House se transformando e criando uma variação mais comercial. E ele tem um caminho parecido com o Deep House, de popularização. Isso aconteceu quando alguns DJs que estavam em começo de carreira, como Deadmau5, Eric Prydz, Axel, Sebastian Grosso, Steve Angelo, esses três últimos posteriormente formaram o Swedish House Mafia, começaram a produzir um Progressive House, às vezes puxado por trance, às vezes puxado por techno, mas sempre trazendo características pop-fônicas pra vertente, e o negócio começou a explodir. E aí, anos depois, veio a Avicii, Cascade, Alesso e fortaleceu cada vez mais, e realmente Progressive House virou sinônimo de dance music comercial. Só que assim como o Deep House, o Progressive House meio que se perdeu nesse momento, porque esses DJs começaram a ficar gigantes, começaram a fazer Electro House, Big Room, outras sonoridades,
sonoridade. Só que o rótulo de Progressive House permaneceu com eles. Então as pessoas começaram a chamar tudo de Progressive House também. Cara, uma coisa muito legal que tá acontecendo é que o Progressive House tá voltando a ficar em evidência dentro do cenário da música eletrônica, porque a gente tá tendo uma galera como Lenny Yates, Yoto, Cassian, George Vorne, a galera da label Ajuna Deep, que tá vindo de uma forma mais underground. E essa onda progressivo também tá invadindo a cena techno. A gente tem aí o techno progressivo, o techno melódico do Tale of Us, do Art Bat, e pô, esse som tá explodindo. E a gente também tem um progressivo dentro do cenário mainstream do Brasil, que começou ali com Bruno B, com a track Say My Name, depois com Vintage, com Fancy Inc, com In The Dark, e várias outras tracks também estão surgindo nessa pegada. Então, eu diria que 2020 está sendo um ano muito bom pro progressivo de maneira geral. Passando para a próxima vertente, Tech House. O Tech House é a bola da vez no cenário mainstream. Depois que a gente teve o Big Room caindo de popularidade e morrendo, a gente teve ali em 2017 o Fisher e o Chris Lake como os responsáveis por trazer o Tech House para o cenário comercial. Só para ilustrar, a Losing It do Fisher foi por 2 anos consecutivos a música mais tocada no Tomorrowland Bélgica, que é simplesmente o maior e mais popular festival de dance music do mundo. O Tech House é o techno ou house que não se encaixa 100% puramente em uma dessas classificações. Em outras palavras, é quando o house e o techno se sobrepõem. Mas eu faço uma ressalva aqui. Eu acho que o tech house tem muito mais elementos de house no seu DNA do que de techno. Até por isso que as pessoas consideram como uma vertente do house. Uma parada interessante é que o tech house é um estilo feito para você dançar por longas horas. O groove dele faz com que você se sinta tentado a ficar mexendo o corpo, a ficar em movimento como se tivesse numa marcha, não sei, mexendo o ombrinho, um mó tempão. Por isso que os afters da vida têm o Tech House como principal sonoridade. Por isso que as festas de Ibiza é atualmente o oásis do Tech House. O termo Tech House começou a ser propagado lá nos anos 90, depois de pouco mais de uma década do house e do techno se maturando e desenvolvendo como gênero. Muita gente fala que o Tech House nasceu em Londres, em 94, numa festa chamada Wiggle, que era uma festa que rolava em galpões e lugares abandonados. O que rolou? Alguns produtores da época estavam fazendo um house mais pesado, sacou? Mais agressivo. E aí, uma galera começou a escutar esse som, que eram simplesmente músicas aleatórias, e falou, cara... Não existe uma noite desse som, tá ligado? Não existe. Vamos fazer uma noite, vamos fazer uma festa disso? Quando nem se tinha nome, nem sabia o que era, nem era um gênero, uma vertente, nem era nada, sacou? E aí foi criando todo um movimento em torno disso. E atualmente o Tech House está se tornando tão vasto e diversificado que a gente tem vários sons diferentes dentro dessa vertente. Eu vou falar alguns aqui. Tem o Tech House que é mais puxado pro techno, que é mais percursivo, que é mais reto, é mais agressivo, que não tem muita melodia, não tem muita harmonia, que até soa um pouco mais dark, é muito groove. Tech House que é mais puxado por house, que é o contrário, que tem mais melodia, que tem mais harmonia, costuma trabalhar mais vocais, que é mais upbeat, mais dinâmico. Tem o Tech House que puxa elementos da música disco, da música funk, como por exemplo o Purple Disco Machine, que é até um Tech House bem feliz, bem agradável e tem elementos pop e tudo mais. Tem o Tech House, por exemplo, que o Chris Lake e o Malá fazem, que pega elementos do Bass House, que a gente vai ver daqui a pouco, e é bem único, bem diferente.
come around your city, bling bling. E também tem outros tipos de tech house e outras variações. Algumas sonoridades, elas pertencem a uma label, então elas são características de uma label. Por exemplo, a gente tem a Solid Grooves, que é a label do Michael Bibi. Pausa, Dennis Cruz, EDM, essa galera que tá muito bombada atualmente, inclusive no Brasil. Produz um tech house porradão, mais seco, muito percussivo. Tem a galera da label Sola, que é a label do Solardo, também é um tech house bem gruvadão, percussivo, puxado pro techno. Tem a galera da Dirty Bird, do Claude Von Stroke, que é um tech house nasty, tá ligado? Bagulho bem sensual, provocativo. Tem a galera do El Roll, que é uma festa, inclusive foi a festa que eu coloquei no videozinho de introdução do tech house. É uma festa muito doida, com muita fantasia, muito colorida. E tem o Wade, o Af, que são os caras que estão bombando muito e tocam no El Roll constantemente. Tem o som da Hot Creations, que é a label do Jamie Jones, que é uma grande lenda do tech house. Foi um dos primeiros caras, inclusive, a popularizar o tech house lá em 2000 e pouquinho, começando lá em Biz e tal. Então, atualmente, o negócio tá bem diversificado e bem rico. Bom, e no Brasil? Cara, no Brasil, o Tech House invadiu o cenário comercial por causa do Fisher e Chris Lake, e todos os DJs comerciais começaram a tocar tracks de Tech House, a adicionar Tech House nos seus sets e produzir Tech House, mas eu acho que a gente ainda tem muita referência lá de fora, dos grandes nomes do Tech House mundial. Vamos lá, Bass House. Como o próprio nome diz, é um estilo focado nas linhas de baixo, no bassline. O Bass House, ele é simples, ele é funcional, é divertido, é fácil de assimilar, é enérgico, é acessível e é uma sonoridade que não se leva a sério, sacou? E tá muito forte no Brasil. O grande lance do Bass House é que ele não costuma ter melodia. Normalmente o bassline é a melodia, sacou? E também as partes mais percussivas, mais agudas, hi-hat, essas coisas também não costumam ter. Ele é mais seco. O grosso da track são só os componentes mais graves, sacou? E eu acho que por justamente ter esse apelo pro grave, ele recebe muitas influências da cultura hip hop, da cultura rap, então você vê que os artistas têm uma atitude mais rapper, mais hip hop e tal. Bom, o Bass House, ao contrário de outras vertentes que eu falei até agora, ele é mais recente, ele nasceu lá em 2006, ele nasceu lá no Reino Unido. Só que o Bass House só ficou popular mundialmente mesmo quando ele foi para os Estados Unidos. E aí a galera dos Estados Unidos começou a adaptar esse Bass House, pegando influências do dubstep. Dito isso, vamos entrar então nas diversas variações do Bass House. Basicamente, a gente pode dividir com base em territórios. Tem o Bass House mais americano, que recebe muita influência do dubstep, tem muito do aquele wobble na sonoridade. Come check the flow. Tem o Bass House europeu, que é mais sério, mais groovado, e é liderado por um cara chamado AC Slater. Esse cara fez uma verdadeira revolução na vertente, e ele tem uma noite dedicada ao Bass House, que é a Night Bass. Esse tipo de Bass House costuma ser mais underground, e recebe muitas influências do K-Garage, que é uma outra vertente anciã da música eletrônica. Bring the beat back, 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 back. Bring the beat back, 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 back. Bring the beat, bring the back, 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 back. Bring the beat back, back, back,
Brasil, o Bass House tá muito forte. É o som do Lizon Ice, é o som do Vitor Low, é o som do Visage, Almanac, do Breaking Beats. Toda essa galera do Flux Zone que faz um design, né, é a galera do Bass House brasileiro. E eu acho que é a sonoridade que tá conseguindo romper barreiras dentro da música eletrônica, tá chegando a novos públicos, a pessoas que não escutavam música eletrônica. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o design, é o primeiro vídeo do meu canal. Depois que você ver esse vídeo, você vai lá e dá um confere pra você entender melhor o que é esse movimento do design que as pessoas tanto falam por aí. Papai! Dancing, dancing, dancing. I wanna go dancing with you. Dancing, dancing, dancing. I wanna go dancing all night. E por último, mas não menos importante, o Electro House. Pra gente entender Electro House, a gente tem que primeiro entender o que é a sonoridade eletro. A principal característica é o uso concentrado de sintetizadores eletrônicos na melodia, que dá aquele som meio áspero, sujo, artificial, às vezes meio robótico, às vezes parecido com um som de videogame. Só que o termo eletro vem de uma coisa que não tem nada a ver com o Electro House. No início dos anos 80, tinha um gênero chamado electro, que é a abreviação de electronic. Esse gênero combinava o som artificial, robótico e com muito sintetizador de um grupo alemão chamado Kraftwerk com o rap e o hip hop que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época. Inclusive, Kraftwerk é um dos grupos mais influentes da história da música eletrônica. Eles praticamente são os pais da música eletrônica. Eles influenciaram toda a dance music que aconteceu depois. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre eles para vocês entenderem a real importância desses caras. Mas voltando, o primeiro grupo desse estilo que botava rap com coisa eletrônica foi o Afrika Bambaataa. Beleza, aí esse gênero meio que morreu ali no final dos anos 80, mas voltou e teve um revival no final dos anos 90, por meio de outras descendências, como o Electro Clash, Electro Pop e o French House, que é o house que o Daft Punk faz, né, que é bem eletro e tem características robóticas, muito artificiais e muitos efeitos de torção e tudo mais. Resumindo, a sonoridade eletro, ela teve uma alta boa no início dos anos 2000, tava todo mundo usando coisas eletro nas suas músicas, sacou? Até o pop. Então a gente tinha música da Lady Gaga, da Katy Perry, da Kesha, tudo com um eletrozão bombando. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, E aí então alguns DJs produtores começaram a fazer o Electro House, pegar essa tendência do eletro e trazer pra música house zona. E o primeiro grande hit de Electro House, a track que foi tipo o divisor de águas, foi a Satisfaction do Benny Benassi, lançada em 2002. Você com certeza sabe do que eu tô falando. E aí veio uma segunda onda que aconteceu na Holanda, quando os DJs começaram a fazer o Dutch House, que era um house bem dirty, bem sensual, provocativo e bem eletro. Com certeza vocês devem ter algum tipo de nostalgia com o Dutch House. Então segue agora várias músicas de Dutch House pra você eletrificar a tua mente. Vai! I'm in Miami, bitch. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Electro House, ele cresceu gigantescamente no mundo inteiro, se popularizou muito, principalmente junto com os grandes festivais que começaram a surgir nessa época. E aí, eu acho que veio a terceira onda do Electro House, que a gente teve uma descendência do Electro House, que foi o Big Room. O Big Room nada mais é do que um som para grandes arenas, é um som barulhento, um som assim... na tua cara, dá um soco na tua cara, assim, é muito presente, é muito gordo, e é um som para grandes arenas, para grandes festivais, para você fazer multidões pularem. O Big Room, ele começou ali uma track que é muito icônica, que foi o início de tudo do Big Room, que foi a Epic, do Sandro Silva. E aí, a partir daí, o Big Room explodiu e teve seu auge em 2013. O maior hit do Big Room, um dos hinos da EDM, que foi o Animals, do Martin Garrix. Brasil, Matheus, no Brasil a gente teve o Felguk como os grandes representantes do Electro House. Eles começaram lá em 2008, 2009, lançaram vários EPs fodas como Guess What e Buzz Me, são os que eu mais gosto. Depois lançaram Funk Drama, Tonight, fizeram o nome deles no Brasil e inclusive são, pra mim, um dos maiores representantes do Electro House no mundo, não só no Brasil. Inclusive, hoje, 2020, o Felguk tá fazendo de novo um Electro House, só que puxado pro Tech House, uma mistura de Chris Lake com Felguk, uma coisa bem interessante, só eles estão fazendo esse tipo de som, então tá bem legal. I'm just calling to say hi. É isso, meus queridos. Passei pelas principais vertentes do House na atualidade. Espero que você tenha entendido e tenha agora pegado o feeling do negócio. Vamos fazer o seguinte: entra aí no meu Instagram, envie pra mim uma track que você não sabe o que é. Pô, Matheus, eu não sei se isso aqui é Deep House ou Progressive House, maluco. Que porra é essa? Manda pra mim que talvez eu faça um vídeo fazendo um react, analisando todas as tracks que vocês mandarem. Talvez também eu faça um vídeo com outras vertentes menos populares, mas muito legais da música House. Eu vou fazer um vídeo sobre o techno e as suas vertentes, sobre trance, sobre bass, que vai ser a continuação dessa série. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter visto até aqui. Compartilhe com seu amigo que gosta de música eletrônica e quer aprender mais e quer conhecer mais e vai gostar. Valeu, galera. Até a próxima.